Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Everton Ribeiro, hoje camisa 10 do Bahia, não quis saber de respeitar o adversário na véspera do confronto contra o Vasco em São Januário. O meia foi direto ao ponto e deixou no ar declarações que mexeram profundamente com o orgulho vascaíno. Ele afirmou que, durante sua passagem pelo Flamengo, sempre se acostumou a vencer o rival cruzmaltino com autoridade, sem dar chance de reação, e que agora, com a camisa tricolor, pretende repetir o mesmo roteiro, desta vez em pleno território vascaíno, diante da torcida adversária. O jogador, que sempre se destacou em clássicos, lembrou de momentos marcantes em que foi protagonista contra o Vasco. Everton disse que tem uma coleção de lembranças positivas contra o time de São Januário, lembranças essas que, segundo ele, se tornaram habituais ao longo dos anos. Em suas palavras, enfrentar o Vasco sempre foi sinônimo de vitória, de imposição e de superioridade dentro de campo, e por isso ele não teme de forma alguma o duelo desta rodada do Brasileirão. Sem medir palavras, Everton Ribeiro declarou que o Vasco já foi humilhado por ele em diversas oportunidades, especialmente nos tempos em que defendia o Flamengo. Para o meia, essas partidas mostraram que existe uma distância grande entre seu futebol e o que o clube cruzmaltino pode oferecer como adversário. A forma como falou trouxe um ar de soberba, como se a partida fosse apenas mais uma repetição de um script já conhecido, no qual ele entra em campo para brilhar e o Vasco sai derrotado. Ele chegou a dizer que, se em clássicos já conseguiu derrubar e envergonhar o Vasco com atuações memoráveis, agora, no Bahia, não será diferente. Everton garantiu que está pronto para mais uma vez deixar o time carioca no chão, desta vez com as cores do tricolor baiano. Para ele, o time de Rogério Ceni vai se impor em São Januário, e a torcida cruzmaltina será obrigada a engolir mais uma derrota para o meia que, nas palavras dele, já se tornou um verdadeiro carrasco vascaíno. Em um dos momentos mais polêmicos da entrevista, Everton foi taxativo ao dizer que o Vasco não tem condições de segurar o estilo de jogo do Bahia. Ele afirmou que o tricolor vai passar o ferro no rival, em pleno São Januário, e que não há nada que possa impedir esse atropelo. A frase repercutiu com força nas redes sociais e acendeu a ira da torcida do Vasco, que já promete transformar o estádio em um caldeirão contra o camisa 10. As provocações não pararam aí. Everton Ribeiro reforçou que nunca perdeu para o Vasco, nem com a camisa do Flamengo e muito menos agora, no Bahia. Segundo ele, essa escrita não deve mudar tão cedo, pois o time carioca não apresenta força suficiente para alterar um histórico tão consolidado de vitórias. Para o meia, esse retrospecto serve como motivação extra, já que acredita que vai aumentar ainda mais a lista de triunfos sobre o rival. O tom de deboche nas palavras do camisa 10 foi evidente. Ele fez questão de frisar que não apenas venceu o Vasco em diversas ocasiões, mas também participou de jogos em que a equipe cruzmaltina saiu humilhada. Everton disse que é esse tipo de lembrança que o acompanha sempre que entra em campo contra o Vasco, e que, por isso, não sente pressão alguma em enfrentar o adversário, mesmo jogando dentro da casa deles. Para o jogador, o confronto em São Januário não representa ameaça, mas sim oportunidade de reafirmar sua superioridade. Ele afirmou que o Bahia vai ditar o ritmo do jogo do início ao fim, tomando o controle das ações e deixando o Vasco acuado, sem saída. Everton destacou que, se depender da sua confiança, o resultado será um atropelo tricolor dentro de um dos estádios mais tradicionais do Brasil, diante de uma torcida que já se acostumou a sofrer com sua presença em campo. As declarações ganharam repercussão nacional e já são tratadas como uma das maiores provocações antes de um Vasco x Bahia nos últimos anos. A ousadia de Everton Ribeiro deixou claro que ele não teme as reações e nem se preocupa com a pressão externa. Pelo contrário, o meia parece se alimentar desse clima hostil para crescer em campo, afirmando que já silenciou torcidas inteiras e que pretende fazer o mesmo novamente diante da massa vascaína. Everton também destacou a força do elenco do Bahia, dizendo que os jogadores estão prontos para enfrentar qualquer desafio, seja dentro ou fora de casa.
Ele afirmou que o trabalho de Rogério Ceni tem preparado a equipe para se impor em todas as situações, e que contra o Vasco não será diferente. Para ele, a confiança que carrega individualmente se junta com a fase do Bahia, e esse conjunto será suficiente para calar São Januário. Segundo o Meia, a torcida do Vasco pode até lotar o estádio, vaiar e pressionar do início ao fim, mas isso não mudará o resultado. Everton disse que já está acostumado a jogar em ambientes hostis, a ser perseguido por torcedores rivais e a ser provocado, mas que em todas essas situações sempre respondeu da melhor forma, dentro de campo, com atuações de destaque e vitórias incontestáveis. Everton Ribeiro ainda fez questão de ressaltar que o respeito pelo Vasco já não existe da sua parte, pois, em sua visão, o clube carioca deixou de ser competitivo há muito tempo. Ele disse que, quando ainda defendia o Flamengo, a rivalidade se resumia a jogos que invariavelmente acabavam em triunfo rubro-negro, e que agora, com a camisa do Bahia, vê o mesmo cenário se desenhando. Para ele, o Vasco é apenas mais um adversário em queda no cenário nacional. A soberba em suas palavras não passou despercebida pelos analistas esportivos, que classificaram a entrevista como uma das mais provocativas dos últimos tempos. Muitos chegaram a dizer que Everton ultrapassou o limite do respeito e transformou o pré-jogo em um duelo pessoal contra a torcida do Vasco. Ainda assim, o jogador manteve a postura firme, reforçando que não falou nada além da verdade do que já aconteceu em campo tantas vezes. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Com isso, a expectativa para o jogo cresceu ainda mais. A torcida vascaína prometeu recepção calorosa, com vaias ensurdecedoras desde o aquecimento até o apito final. Faixas e cantos de protesto já estão sendo preparados, e o nome de Everton Ribeiro se tornou o principal alvo da ira cruzmaltina. A provocação, que parecia apenas uma entrevista, virou o combustível para transformar São Januário em um caldeirão de guerra. O Meia, no entanto, demonstrou indiferença a essa pressão. Ele afirmou que o ambiente hostil não é novidade em sua carreira e que até gosta de enfrentar esse tipo de desafio. Segundo Everton, quanto mais a torcida adversária o provoca, mais ele se motiva a jogar e a decidir partidas. Para ele, o Vasco apenas aumentou sua sede de vitória ao se incomodar tanto com suas palavras. Ao longo de sua fala, Everton deixou claro que se considera superior aos jogadores vascaínos e que não vê no elenco atual ninguém capaz de parar o Bahia. Ele afirmou que a diferença técnica entre os times é evidente, e que a experiência dos jogadores baianos fará toda a diferença. Essa confiança foi interpretada como desprezo ao trabalho de Fernando Diniz e ao grupo cruzmaltino, o que adicionou ainda mais polêmica ao pré-jogo. Em outro trecho, Everton ressaltou que não se arrepende de nenhuma palavra dita, mesmo após a reação furiosa da torcida vascaína. Ele disse que prefere ser verdadeiro e falar o que realmente pensa, ao invés de adotar o discurso padrão de respeito ao adversário. Para ele, o futebol precisa de personagens autênticos que falem o que acreditam, e é exatamente isso que ele está fazendo antes de mais um duelo contra o Vasco. As redes sociais entraram em ebulição depois das falas do camisa 10. Torcedores do Bahia comemoraram a coragem do Meia, dizendo que esse tipo de postura mostra que o clube baiano está confiante e preparado para encarar qualquer rival. Já os vascaínos ficaram divididos entre a revolta e a vontade de ver a resposta vir dentro das quatro linhas, transformando o jogo em questão de honra. No fim das contas, Everton conseguiu exatamente o que queria: aumentar a rivalidade, jogar pressão sobre o Vasco e transformar o duelo em São Januário em um palco de emoções ainda mais intensas. O Meia não apenas provocou o rival, mas também colocou sobre si mesmo a responsabilidade de confirmar em campo tudo o que disse fora dele. E agora, cabe ao Vasco tentar provar que a história pode ser diferente desta vez. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!